Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Agora estou abrindo no livro de Salmo número 25. Salmo de número 25. Eu vou ler apenas um verso e vou pregar em cima desse verso. Verso 14. Salmo de número 25, verso 14. Então diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Peço a Ti que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento do Teu Espírito Santo. Fala poderosamente a cada alma, a cada coração. E Deus, que o Teu Espírito envolva toda a minha vida, Senhor, todo o meu ser, para que a Tua palavra seja transmitida, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através da minha boca, das minhas cordas vocais, Senhor, para que esta palavra, Senhor, sirva como uma boa semente e possa cair no solo fértil e produzir frutos, ó Pai, nessas vidas que estão aqui, que estão online, que acompanharão posteriormente. Tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, seja, Senhor, ações demoníacas, Senhor, dispersar de mente, enfim, que o Senhor repreenda agora, eu repreendo em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Podemos assentar. O título da mensagem nessa noite é No Divã de Deus. Amém? No Divã de Deus. Todo mundo aqui sabe o que é um divã? Ok. Então eu quero falar sobre intimidade com o Senhor. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer como introdução, porque isso é muito importante para tudo aquilo que nós vamos aprender nessa noite. O Salmo, que é um dos livros poéticos, contendo muitas músicas nos seus conteúdos, é também uma espécie de exposição da alma do ser humano. É onde o ser humano ele revela a sua alma, as suas dores, enfim. Dores, angústias, medos, iras, são parte desses textos que expressam as orações mais sinceras, carregadas de realidades que eu e você enfrentamos. Mas o mais fantástico que derruba a ideia de heróis, ou homens imbatíveis, pois vemos homens como Moisés, Asaf e principalmente Davi se desnudarem diante de Deus. A gente olha, às vezes, para os homens de Deus, achando que eles são super-heróis. E não é verdade. Eles eram homens como eu e você. Não, mas eu, como Davi, sim. A Bíblia diz que, no livro de Tiago, que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Né? Então, eles tinham todas essas situações em sua vida. Então, eles se desnudavam diante de Deus. E nesse salmo específico, depois você pode ler com calma em casa, Davi pede o auxílio de Deus, ou seja, o homem valente, o guerreiro de Deus, parece com medo e incerteza diante do Criador. Mas o que impressiona nos Salmos, e nesse não poderia ser diferente, é que Deus, é como se Deus se assentasse ao lado daquele que o busca, como um bom psicólogo, um terapeuta, e empresta com toda a paciência os seus ouvidos, mas se comporta como um pai amado. Eu vou te mostrar, quero que você entenda. Davi se abre para Deus. Os salmos demonstram isso. E Davi, nesse salmo específico, o grande homem de Deus, o guerreiro valente de Deus, ele parece com medo, com incerteza, né? E a impressão que dá quando você lê esse salmo é que parece que Deus se senta do nosso lado para emprestar os seus ouvidos, né?
se põe ao lado daquilo que busca para emprestar os seus ouvidos como um bom psicólogo, um bom terapeuta. Eu nunca estive num consultório de um psicólogo ou terapeuta, mas eu imagino que deva ser mais ou menos assim. E empresta com toda a paciência seus ouvidos, mas ele se comporta, além de um bom conselheiro, um bom terapeuta, ele se comporta como um pai amado, bondoso e conselheiro, mas forte a ponto de, se preciso for, tomar a frente das nossas guerras para nos proteger. É como se Deus parasse para nos ouvir e dizer: peraí, isso aí você não vai conseguir, deixa que eu vou lutar para você. Então fica tranquilo. E aí presta atenção, Salmos, presta atenção nisso, que é muito importante. Salmos são um convite a deixar as guerras para fora da sala do trono de Deus, deitar-se no divã aconchegante ao lado do trono de Deus e desfrutar da sua intimidade. Mas saiba, o maior interessado nessa relação é o próprio Deus, pois nesse texto ele não está falando da nossa intimidade, mas a dele. Ele está dizendo assim: a intimidade do Senhor não é a nossa para ele, é a dele para conosco. Então eu quero que você tenha uma ideia de mais ou menos como a gente entrar na sala do trono, Deus assentado e do lado ter mais pé um divã. E Deus fala: filhos, deita aqui que eu quero te ouvir. Descansa aqui que eu quero te ouvir. E uma das maiores dificuldades, eu vi um camarada que não tem nada, nem necessariamente é um cristão assim, puro, vamos dizer assim, e ele falava assim que a pressa é inimiga da perfeição, e Deus é perfeito. Ora, se a pressa é inimiga da perfeição, qual é uma das coisas que mais Deus pede para que a gente faça e nós não fazemos? Descansar. É como se você deixasse os problemas para fora da sala do trono, se deitasse no divã e esquecesse dos problemas. E naquele momento você desfruta da intimidade do Senhor para com a sua vida. E você expressa e abre a sua alma sem medo, porque Ele não vai te julgar. E Deus está pronto para te ouvir. Mas o maior interessado nessa relação não é você, é Deus. Porque Deus também quer se revelar. Ele não está falando da nossa intimidade, mas da dele. Então eu aprendo algumas coisas aqui, e entendendo o Salmo como um todo, mas se fixando especificamente nesse texto, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, intimidade do Senhor. Então, o que é intimidade? Algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração. Intimidade denota amizade profunda. Uma pessoa íntima é uma pessoa que tem uma amizade profunda conosco. É alguém que conhece os nossos problemas. É alguém que divide as cargas conosco, que sente, que a gente se abre, que a gente não tem reservas. Deus tem sido nosso amigo. A pergunta que nós temos que nos fazermos é: Deus tem sido o nosso amigo? Porque a gente tem muitos amigos. A gente talvez não tenha... Eu, por exemplo, não sou uma pessoa de ter muitos amigos, porque eu acho que amigo é um conceito muito forte para se declarar para qualquer pessoa. Amigo é íntimo. Amigo é alguém que, se preciso for, você divide a roupa. Amigo é aquele que você, se preciso for, divide o prato. E conhece quem você é. E aí a pergunta que eu faço é: Deus tem sido nosso amigo? Quando nós temos um problema, às vezes, nós contamos, o ditado diz, para Deus e o mundo, mas a gente esquece de Deus, mas lembra-se do mundo. A gente fala para todo mundo, mas esquece-se de falar com Deus. E acha que talvez só falar, e não estou errado, muitas vezes você tem que expressar, verbalizar, dividir, mas você acha que só o ato disso é o suficiente, sendo que você esquece-se do principal, que é o seu maior amigo, Deus.
E tem um cântico antigo que dizia assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Ou melhor, temos sido amigo de Deus? Porque a ideia de a gente se perguntar, Deus tem sido nosso amigo, talvez o enfoque tem que ser o inverso. É se nós temos sido amigos de Deus. Porque nós requeremos tudo de Deus, mas não exigimos nada de nós para com Ele. Porque quando nós falamos de amizade, de intimidade, são duas pessoas se doando numa relação, dividindo. Não tem como você ser íntimo de alguém que não é íntimo com você. Onde só você fala dos seus problemas, mas ela não divide seus problemas com você. Não podemos desenvolver uma relação onde usamos Deus. Porque nós fazemos isso. Deus, ele quer se relacionar, mas nós queremos simplesmente usar Deus. Nós usamos Deus. Nós queremos Deus para realizar os nossos sonhos. Nós queremos Deus para resolver os nossos problemas. Nós queremos Deus para abençoar a nossa vida, abençoar os nossos, mas muitas vezes nós não queremos nos relacionarmos com Ele. Por isso, a pergunta anterior: nós temos sido amigos de Deus? Ele é o único que fica, presta atenção no que eu vou dizer, ele é o único que fica quando todos se vão. Porque por mais que você tenha amigos íntimos, eles vão embora alguma hora. Em algum momento você vai ficar sozinho. E é nessas horas que vai sobrar Deus. Quantos de nós aqui já não vivemos situações em que nos vimos sozinhos numa situação, numa dificuldade, em que a única coisa que nós tínhamos a fazer é chorar diante de Deus? Mas aí eu volto para a pergunta: temos sido amigos de Deus? Ou simplesmente usamos? Porque sabemos que Ele está lá, pronto para nós, e aí nós choramos, aí nós nos debulhamos diante de Deus, nós nos declaramos, nós fazemos tudo, mas quando resolve-se o problema, aí eu volto para a minha velha. Então, intimidade denota amizade profunda. Segunda coisa, intimidade denota conhecer os segredos. E aí, tem uma frase que eu gosto muito: amigo que é amigo não se escandaliza com as nossas crises. Deus não se escandaliza com as nossas crises. Os homens se escandalizam com as nossas crises. O cônjuge se escandaliza com as nossas crises. O amigo, talvez carnal, ele se escandaliza, possa até em algum momento se escandalizar com as nossas crises. Mas Deus jamais se escandalizará com as nossas crises. Aliás, hoje de manhã eu dava uma aula sobre a mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos, e o 6º que ela tinha não era dela. E Jesus, parece que ele está expondo ela, mas de uma forma muito amável. Ele chega para ela e fala assim: olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. E aí ele diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem lhe pede água, tu lhe pedirias e ele daria uma água no qual você jamais teria sede. O que ele estava dizendo para ela? Eu quero ter um relacionamento tão profundo contigo que nada mais será necessário para você, porque eu saciarei a sede da sua alma. Jesus não se escandalizou com quem ela era. Jesus não apontou o dedo, que é o que nós fazemos, que é o que nós sempre temos em mente. Você já ficou sabendo de fulano? Eu lembro quando meu filho pecou e ficou disciplinado na igreja, a primeira coisa que chegaram para o pastor, uma irmã que trabalhava na casa de pastor, falava assim: pastor, filho de peixe grande pecou na igreja. Como assim, irmão?
Então olha como é a maldade do ser humano. A vontade de querer saber o mal, de querer saber o que é ruim. A gente não tem a mesma dedicação para dizer assim: ei, você viu o que aconteceu com o filho de um peixe grande da igreja? Ele passou na faculdade, ele se casou, ele se guardou, ele isso, ele aquilo. Não, a gente só quer contar o podre. Mas Jesus não se escandaliza com as nossas crises. Eu fico imaginando, irmãos, Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Que pecou, que errou, que fez algo absurdo. Mas Deus não abandonou Davi. Deus disse claramente: olha, a espada jamais se apartará da sua casa. Porém, o seu trono jamais ficará vazio. Porque eu vou levantar da sua linhagem o meu filho amado Jesus. Jesus não se escandaliza com as nossas crises, irmãos. Por isso que intimidade denota conhecer os segredos. Deus jamais usará os nossos erros que confessamos a Ele contra nós. Porque é isso que o homem faz. É isso que muitas vezes aqueles que se dizem amigos de nós fazem conosco. A gente passa por dificuldade, problemas, às vezes se abre com alguém, expõe, tem a vida exposta, tem a vida transparente, e quando chega essa dificuldade, quando chegam os problemas, quando chega uma determinada situação, a pessoa usa aquilo que você expôs contra você mesmo. Deus jamais faz isso. Até mesmo porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus: dos seus pecados eu já não me lembro mais. É como que se a partir do momento que você confessa a Deus e expõe os seus problemas para Ele, Ele deleta da memória dele. É por isso que muitas vezes tem pessoas que vivem se culpando, vivem uma vida de martírio sem necessidade, porque ela vive pedindo perdão a Deus de uma coisa que Deus já perdoou. E ponto final. O diabo traz de volta, o seu subconsciente traz de volta, as pessoas trazem de volta, mas Deus pôs um ponto final naquilo. Deus jamais usará os nossos erros que confessamos a Ele contra nós. Aliás, se você ler a história de Israel, e hoje eu estou lendo o livro de Jeremias, ele clama, ele manda o profeta, ele ministra a palavra dizendo: se arrependa, confessa, diga que está errado, que aí eu zero tudo e começo de novo. Ele pode ser o melhor terapeuta que um ser humano pode ter. Meu amado, não tem terapeuta melhor. Tinha um livro antigo que dizia assim: Jesus, o maior psicólogo do mundo. Jesus, ele pôde lidar com 12 homens extremamente diferentes. Nós, seres humanos, temos dificuldade, porque a gente não consegue entender que as pessoas não são como nós. Aí a gente quer exigir do outro uma coisa que ele não está pronto para dar, ele nem vai dar. Jesus sabia quem era cada um. Eu vi uma mensagem esses dias interessante que o pastor ele dizia o seguinte: veja, você vê a palavra falando, no livro de Atos, por exemplo, Paulo fala de 26 pessoas, mas a que se destaca é Priscila e Áquila, ninguém lembra dos outros. Vocês falam de Pedro, nós falamos de Pedro, mas a primeira pessoa que conheceu Jesus foi André. Foi André que levou Pedro a Jesus. Vocês percebem? Então, veja só, ele é o melhor terapeuta. Ele pegou um homem como Pedro, que era impulsivo, que toda hora queria falar, que era colérico, que queria resolver na base da espada, e fala: Pedro, embainha a tua espada, porque senão você vai morrer por ela. Tipo assim, muda o seu jeito de ser, porque você vai te trazer problema.
Então Jesus, ele vai trabalhando em nós, ele vai moldando o nosso caráter, a nossa vida, ele usa de situações, quantas coisas mudaram a nossa maneira de ser e de pensar, que num primeiro momento a gente achava que era a pior coisa que aconteceu para nós naquele momento, mas aquilo transformou a nossa vida, foi algo que Deus usou para poder trabalhar em nós. Assim como ele fala que Nabucodonosor, o seu servo, ele fala do rei da Síria, o seu servo, ou seja, ele estava usando dessas pessoas para poder moldar o seu próprio povo. Terceira coisa, intimidade leva a ter participação como conselheiro. Uma pessoa íntima, uma pessoa conselheira, uma pessoa que divide. Não é só para comer, para tomar café, não, ela divide os problemas conosco. Ela fala, peraí, e ela não tem reservas para falar. E aliás, muitas vezes ela vai falar coisas que ninguém quer dizer para você. Porque amigo de verdade é assim. E no mundo que ninguém quer ouvir verdades, é difícil encontrar amigos verdadeiros. Até porque todo mundo quer ter um amigo, mas ninguém quer vivenciar essa amizade. E Deus é esse amigo profundo, que chega e fala assim, Ronaldo, peraí, está errado. Então veja só, Deus só é Deus para nós, se Ele participar da nossa vida. Eu vou repetir. Deus só é Deus para nós se Ele participar da nossa vida. Caso contrário, não tem sentido Ele ser Deus na nossa vida. Ele quer participar, Ele quer ser ouvido, Ele quer que você o ouça, Ele quer que você entenda o que Ele quer dizer, Ele quer que você empreste também, assim como Ele empresta o ouvido dEle para te ouvir, Ele quer que você empreste o seu ouvido para ouvir Ele. Porque isso é uma relação, isso é um dos nomes dele, aliás, esse é um dos nomes dele, mas não temos sabido aproveitar. Por quê? A Bíblia diz lá no Isaías capítulo 9, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e conselheiro. Esse é um dos nomes de Jesus. A gente tem sabido aproveitar os conselhos dele? É uma coisa para a gente se perguntar, irmãos. Ele sempre terá o melhor conselho para nós, mas a pergunta que eu faço é, nós estamos abertos a ele? Ele sempre terá o melhor conselho para nós, mas a pergunta é, nós estamos abertos para ele? Voltando para Davi. Davi era um homem de guerra, era um guerreiro tremendo, mas ele não fazia nada sem antes buscar o conselho do Senhor. Senhor, se eu for para a guerra, eu vou vencer. Deus às vezes dizia, não vá, porque se for, você certamente morrerá. Ele não ia. Aí, é como um meme que eu compartilhei nas minhas redes sociais. O Espírito Santo fala assim, não vai porque não vai ser seguro. Aí nós respondemos, fica tranquilo porque tá tudo sob controle. Aí tem uma imagem embaixo, de umas pessoas num bote inflável sendo puxado por uma lancha, de repente bate uma onda e todo mundo sai voando. É o que acontece conosco. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está ministrando, Deus está dizendo, Deus está falando para você, aconselhando, dizendo não faça, e a gente vai lá e aí a gente volta para Deus, mas Deus, por favor, me ajude, olha só. Não, mas... Então a pergunta é, ele tem sido... Ele sempre terá o melhor conselho para nós, mas nós estamos abertos a ele. Tinha um pastor que ele dizia o seguinte, não existe nada que não possa esperar 3 dias. Ronaldo, olha isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos comprar isso aqui, vamos isso aqui, porque isso aqui. Não, olha, eu vou orar.
Não, mas eu sou fulano, eu sou Beltrano. Não. Mas Deus vai dizer, não vai não. Pode ser bom para ele, mas não para você. Você entende? Por exemplo, há muitos anos atrás, em um momento de necessidade, eu fiz uma sociedade. Perguntei para Deus, não. O que aconteceu? Ah, mas é fulano, mas é Beltrano, mas é ciclano. O interessante é que quando eu fiz essa sociedade, todo mundo dizia assim, faz, é fulano. Ninguém olhou para mim, só olhou para o... Segundo ponto, apenas para os que o temem. Não é para todo mundo. Porque intimidade é uma coisa muito reservada. Eu acho interessante esse texto, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é para todo mundo. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas? Claro que não. Mas as pessoas fazem acepção do tempo que elas gastam. Porque quando eu sou amigo de alguém, vou dar um exemplo, eu sempre comento, sempre falo abertamente, você sabe disso. O Sérgio é meu amigo. E se eu fico um dia sem falar com ele, parece que alguma coisa está errada. Vocês entendem? Então, eu tenho vontade de ir na casa dele. Ele mora longe. Eu tenho vontade. Eu quero estar perto, eu quero estar lá, Você entende? Assim como você tem amizades que também são assim. Mas, independentemente disso tudo, eu posso ficar 20 anos sem vê-lo, mas quando eu vejo, é como se não tivesse, fosse ontem que eu tivesse visto ele. Vocês estão entendendo? Mas veja só. Apenas para os que o temem. O que é temor? Temor pode se tomar de duas formas. Primeiro, medo. Medo no sentido de eu tenho temor de ter uma doença, eu tenho temor de ir em tal lugar, porque eu vou encontrar fulano, Beltrano. Isso é um lado, isso é um ponto. Mas o outro sentido da palavra é sentimento de profundo respeito e obediência. Então, a intimidade do Senhor para quem que é? É para aqueles que têm um sentimento de profundo respeito a Deus e obediência a Ele. Não à toa Jesus Cristo disse assim, os que me amam são os que me obedecem. Vós me chamais Senhor, e por que não faz o que eu mando? Jesus disse isso. Você faz o que Jesus manda? Eu faço o que Jesus manda? A pergunta tem que ser essa, irmãos. Então, a intimidade são para esses, não é para todo mundo. Numa igreja pode ter 1000 pessoas, mas de repente só 3 ter esse canal. Por conta de Deus? Não, por culpa delas mesmas. Então, a primeira coisa que eu aprendo aí, temor como amigo conselheiro. Porque temor é respeito, certo? Então, pelo amigo que está conosco todos os dias. Todo mundo chega, quando a gente está com problema, todo mundo, não, conta comigo, tal. A gente que é pastor, não, pastor, conta comigo, bate nas costas. Na primeira dor de barriga, Deus não. Deus fica. Porque ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não sente, você não percebe, você às vezes nem lembra desse fato, mas ele está com você. Aliás, não só ele está com você, como ele vive dentro de você. Então, é um temor como amigo conselheiro, aquele amigo que está na hora difícil. Sabe aquele amigo que quando você... Quem aqui já recebeu uma notícia ruim? Vamos supor, a irmã, quando recebeu a notícia do aneurisma. Quantos foram na tua casa te visitar? Mas provavelmente tem 1 ou 2 pessoas.
Esses são seus amigos. Pois é. Então, por saber que estará sempre pronto a ouvir até nossas inseguranças. Porque a gente se relaciona com Deus, irmãos. Sabe qual a impressão que nós temos de Deus? É como se Deus andasse perto da gente assim. Vai, conta o que você tem para falar. Vai. Ah, é? Peraí. Vai, vira. A gente está se relacionando com Deus assim. A gente tem insegurança de contar as nossas inseguranças. Se é a pessoa que nós mais temos que contar as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, essa pessoa é o próprio Deus. E tem muita gente querendo ser forte aí, tem muita gente querendo ser autossuficiente, balela, mentira, engano do diabo, engano de Satanás na sua vida. Para de querer parecer ser forte, para de querer ser a pessoa autossuficiente. Você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a expor as suas inseguranças, os seus medos, as suas dores para o Senhor. Até vi um vídeo que a Alessandra até compartilhou, a pessoa perguntando para a irmã, a mulher tem que ser, quem falou que tem que ser forte? Quem contou essa mentira? E sendo que Paulo ele diz assim, quando estou fraco, aí sim é que eu sou forte. Por quê? Porque eu fico dependente de Deus. Então nós precisamos mudar o nosso enfoque dessa relação com o Senhor. Nós temos que ir para o seu divã, deitar lá e falar, Deus, está mal, eu estou mal, não estou suportando, não aguento isso, não aguento aquilo, não aguento fulano, se eu pegar ciclano eu vou matar, mas Deus, por favor, me ajuda. É o divã. É o lugar onde você se rasga para o Senhor. Por ser amigo certo nas horas incertas. Tem momentos, irmãos, que você está numa aflição tão grande e talvez você não consiga entender. Pastor é um bicho esquisito, é uma coisa esquisita ser pastor. Você está bem, você está alegre, de repente você começa a pensar, você fica depressivo, você começa a querer um monte de coisa, questionar Deus, e é isso, e aquilo outro. De repente você chora sem motivo e você não consegue entender, mas Deus está ali. Ninguém está vendo, ninguém vai, e se visse, ninguém entenderia, que pastor está esquisito, o que está acontecendo, que fulano, e a gente tem que aparentar ser, né? Não, tem que mostrar forte, tem que sorrir, eu tenho que sempre estar bem. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente não quer conversar com ninguém, mas o Espírito Santo está lá, filho, estou aqui, filho, estou aqui, eu sei das tuas dores. E a Bíblia e Deus é tão tremendo, mas tão tremendo, que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar. Segundo ponto, temor como um pai bondoso. Nunca se esqueça que Deus é seu pai. Uma das coisas que o diabo mais tenta fazer você esquecer é o fato de que Deus é seu pai. Eu vou repetir, Deus é seu pai. E Ele é um pai bondoso. Ele é um pai amável. Como pai, Ele cuidará de você e dará o melhor para você, até mesmo te corrigindo. Porque a palavra de Deus diz que Ele corrige aquele a quem Ele ama. E se Deus está te tratando, se Deus está te corrigindo, se Deus está trabalhando em você, quando toma vergonha na sua cara, vai se converter, não fica chateado. Muito crente, desculpa a expressão da palavra, muito crente fresco, muito crente cheio de mimimi, que não pode te falar nada, não pode dizer nada. Para com isso, irmão. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Aleluia.
Imagina Deus chegar para você e dizer assim, ó, se arrependa, porque se vocês não se arrependerem, o que ficar, ou vai morrer de fome, ou vai morrer de peste, ou vai ser morto. Se disser isso hoje, Jesus, a pessoa não vai mais para a igreja. Te tornou herdeiro em vida do seu reino. Sabe por que eu te digo isso? Todo mundo fala do filho pródigo, não é verdade? Mas todo mundo se esquece do filho que ficou. E quando o filho que ficou se incomoda com a volta do filho que foi, ele questiona o pai. Ué, pai. Aliás, o pai chega, por que você está triste? Poxa Deus, poxa pai, eu sempre estive aqui com o senhor nunca me fez isso. Qual foi a resposta do pai? Tudo que eu tenho é seu. Nós entendemos. Tudo que Deus tem é nosso. Aí eu não consigo entender, irmão, o crente achar que a igreja é um saco, o crente não está afim de ir para a igreja, o crente não querer se encontrar com os santos, o crente não está na família de Deus. O crente tem que amar a casa de Deus, tem que amar estar com os irmãos, tem que amar estar diante do Pai, porque aqui é o encontro dos santos, aqui é a mesa, porque a mesa do Senhor cura. Por quê? Porque Ele está ali pronto para fazer o que você precisa, porque tudo que é dele é seu. A cura pertence ao Senhor? Então é sua também. A liberdade pertence ao Senhor? Então é sua também. Desfrute, viva, diga, eu sou teu filho, Senhor. Eu não vou orar assim. Que não vou orar assim? Eu vou orar assim, sim. Senhor, eu sou teu filho, eu sou separado pelo Senhor, olha o que está acontecendo comigo, eu não aceito, eu quero mudança, eu quero transformação, porque o Senhor pode. Verso 7, olha o que diz aí. Não te lembres dos meus pecados na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da sua bondade, ó Senhor. Não é quem eu sou, é quem o Senhor é para mim, é quem o Senhor me transformou a ser, é quem o Senhor fez com que eu fosse na sua presença. Terceira coisa. Primeiro, eu tenho temor como amigo conselheiro, tenho temor como pai bondoso, mas eu, acima de tudo, eu tenho temor como Deus que Ele é. Ele é meu Deus. Preste atenção aqui agora. Ele é o meu Deus e não apenas o nosso Deus. Ele é o nosso Deus no ajuntamento, sim, mas Ele é meu Deus na intimidade. Porque eu não sei como é a tua vida. E muitas vezes as pessoas se pautam umas pelas outras. Porque se um pastor cair, a igreja toda cai. Isso é mentira. Se você é crente de verdade, você fica de pé. Você não se escandaliza, não. Você fica porque a tua vida é com Deus. Fulano errou, Beltrano pecou. Nossa, aconteceu tal coisa na igreja, foi um escândalo, não vou ficar lá. Ué, você estava lá por causa de quê? Por causa do homem ou por causa de Jesus? Porque fulano falou uma coisa que eu não gostei. Ué, mas e aí? E o perdão? E a vida com Deus? Fica onde, irmão? Nós temos que ter temor a Ele como Deus que Ele é. Ele é o meu Deus. Independentemente da sua vida e sua relação com Deus, eu sei da minha vida, da minha relação com Deus. E aí, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Uma época de... Sabe essas épocas que você fica revoltadinho? Revoltadinho. Eu era já auxiliar. O diabo começou a buzinar no meu ouvido. Pastor não está nem com você, pastor não sei o que com você. Fiquei um mês sem ir para a igreja. Um mês. Na igreja tinha culto terça, quinta, sábado e domingo. Nem na escola bíblica eu ia. Um mês.
Ninguém me ligou, ninguém me visitou. Uma outra pessoa perguntou. Uma outra pessoa mandava meus filhos mandar um abraço para mim. Depois de um mês eu voltei para a igreja, no domingo. Meu pastor veio atrás de mim. Sabe o que ele disse para mim? Sabe ou não? Sabe não? Tomou vergonha na cara, mano? Isso é auxiliar, mano. A igreja precisa de você. Entende as minhas dores, os meus problemas. É como diz o cântico. Eu conto os meus problemas para Deus. E se ninguém quiser ouvir, de boa. Doeu. Mas o pastor chegou para mim e falou: e aí, tomou vergonha na cara? Ah, por quê? Não dei esse vir para a igreja, meu? Porque chega um momento na nossa vida espiritual que a gente tem que parar de querer receber. A gente tem que começar a aprender a dar. Aí, porque fulano, porque... Para, irmão. Você tem um Deus. Você tem que ter um temor ao Deus que Ele é. Aí eu vou usar o que esses dias eu vi o Silas Malafaia falando. Não fui para a igreja, ninguém me procurou. Primeira pergunta que eu faço: quando você estava bem, você procurou alguém? É o que ele pergunta. Porque todo mundo quer ser visitado. Você visita alguém? Quando o outro está mal, ruim, você sabe que está mal, está ruim, você às vezes até te visita mesmo. Não, o pastor tem que ir lá. Não, você tem que ir. Porque muitas vezes Deus falou com você. E é que nem eu falei de manhã. Teve um dia, estou lá para lá do Cocaia. A irmã sabe o que é o Cocaia, né? Eu estava para lá. Bem, mas um pouco mais, mas bem mais para lá. Eu estou entrando no carro e me liga. Pastor, onde você está? Eu estou aqui no Cocaia. Quer dizer, o Cocaia porque é referência, que é onde todo mundo conhece. Puxa, você está, eu estou, então. É que fulano está endemoniado aqui. Eu falei: filhão, ora por ele. Não, mas eu não estou aqui, não. Chama Beltrano. Chamou Beltrano. Passou uns 20 minutos. A mulher do Beltrano: pastor, você vai demorar? Eu falei: irmão, estou longe aí, estou no Grajaú. Vou chegar aí daqui uns 40, 50 minutos. Isso se não tiver trânsito. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Sabe o que quer dizer isso? Se eu tenho intimidade com o Senhor e o temo, a aliança é minha. Então eu vou expulsar o demônio. Não precisa de pastor, não. Eu vou lá. Quer entrar onde que está? Não pode entrar, não precisa chamar o pastor, não. Eu vou lá. Em nome de Jesus. É lógico que você não vai sozinho. Ele falou: vamos lá comigo. Outro não vai lá comigo. Você vai estar lá comigo? Então só fica aí intercedendo. Eu vou lá, em nome de Jesus, demônio, sai dele. A gente não ora mais por essas coisas. A gente quer vir para a igreja, ser abençoado, e ouvir, cantar, papapá e tal, mas nós temos um Deus. O nosso Deus, sabe o que a palavra diz que Ele é? Ele é general de guerra. Ele é meu Deus, não apenas o nosso Deus. Ele é o Deus íntimo e pessoal. Ele é um Deus íntimo e pessoal. Ele entende a irmã Nete, ele entende a irmã Beth, ele entende o irmão Marcos, ele entende a irmã Dora, ele entende a Alessandra, ele me entende. Por quê? Porque o relacionamento dele é íntimo e pessoal. Ele conhece segredos que talvez nem você conheça de mim, nem eu conheça de você. Ele é o único e verdadeiro Deus. Se tem alguém que nós temos que temer, é esse Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Fora de mim não há outro. Nem antes de mim se fez um Deus como esse.
Eu sou o que eu sou. Eu sou o grande eu sou. Moisés disse para Deus assim: o que eu direi para Faraó? Diga que o grande eu sou te enviou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o lírio dos vales. A estrela da manhã. Deus forte, Pai da eternidade. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Eu sou tudo isso na sua vida. Eu sou teu Deus. Terceiro e último ponto. Nos dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e os faz conhecer a sua aliança, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, o terceiro ponto aí, nos dará a conhecer a sua aliança. Aí eu fiquei pensando, como assim? Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Presta atenção no que eu vou dizer. Primeiro ponto, em primeiro lugar, muitos têm a graça de Deus, mas poucos desfrutam da revelação de Deus. Muitos têm a graça de Deus, mas poucos desfrutam da revelação de Deus. Tem um homem de Deus chamado Luciano Subirá, não sei se você já teve acesso às ministrações dele. Tem hora que eu olho para ele assim e falo, caramba, mano, como é que esse cara tirou isso aí desse versículo? Aí você vai ouvir a história dele. Ele com 15 anos ficava 8 horas dentro do quarto, lendo a Bíblia. Orando. O pai dele era pastor, até achava meio esquisito. Falou, ó, filho, você tá meio esquisitão aí. Eu falei, não, eu tô lendo a Bíblia, pai. Não, você tem que... O começo do ministério dele era mais ou menos o mesmo ritmo. Quando ele começou a não ter muito tempo para Deus, Deus fez com que ele tivesse um acidente. Aí depois ele quietinho lá no canto, para que ele pudesse ministrar o coração dele. Mas até hoje ele é um homem que gasta muito tempo com Deus. Por que ele tem revelação? Porque a palavra aqui está dizendo, os quais dará a conhecer. Isso é revelação, irmãos. Como é que você conhece uma pessoa? Andando com ela. Não sei se você já teve essa experiência de começar a andar com uma pessoa e falar, eu não sabia que ele era assim, não. Parecia ser uma pessoa tão legal. Ou aquele que você achava que era chato. Todo mundo que me vê a primeira vez fala, ixi, esse cara deve ser um mal. Aí o cara desse cara. A Alessandra falou que eu tinha cara de matador de aluguel. Claro, cara de policial. Aí a pessoa começa a conviver comigo. Quantas pessoas chegam falando, não imaginava que você era assim. De boa. Às vezes é meio chato, mas também de boa. A gente dá para. Mas veja, irmãos, graça é um favor, revelação é fruto de um relacionamento. Porque graça é o favor não merecido. Agora, revelação é fruto de um relacionamento que eu desenvolvo com Deus. Vocês estão entendendo? São coisas diferentes, irmãos. As pessoas acham que a graça de Deus descerá do céu e você vai ter um insight, pumba, acabou, Deus vai te... Não! Deus quer gastar tempo com você. Por isso que ele faz o convite, dizendo assim, vinde todos o quê? Que eu? Isso é relacionamento. E aprender de mim. Então, se você vai aprender de alguém, é porque esse alguém precisa se revelar para você. Precisa se relacionar com você. Então, graça é um favor. Revelação é fruto de um relacionamento que você tem. Eu não sei se já aconteceu. Você tem um amigo ou uma amiga, né? Mulher tem muito disso.
Vou te contar uma coisa, você não fala para ninguém. Não fala. Aí todo mundo está lá moendo unha, querendo saber, e você está lá do lado só, eu já sei de tudo. Por quê? Ela me revelou, me confidenciou. Mas por quê? Porque eu tenho o quê? Intimidade. Deus tem um convite constante dizendo: venha à minha sala. O que a gente canta? Irmão, a gente é o povo mais hipócrita da face da terra. A gente canta assim: oh, leva-me à sala do trono, por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O que é? Eterno sumo sacerdote. A gente só canta porque é bonito. Mas e a sala do trono? Ixi, a gente chega nem perto. A gente chega nem no santo, que dirá no santo dos santos. Deus tem um convite constante, dizendo: filho, vamos. A maior dificuldade que nós temos é descansar. Quem é muito ativo vai entender o que eu vou dizer. Tem pessoas, irmãos, que ela se sente ultrajando o mundo por estar deitado descansando. Eu podia estar fazendo alguma coisa, podia não sei o quê, podia não sei o que lá, porque a casa está assim, porque não sei o quê, porque fulano, porque outro. Não, você tem hora que você tem que se esquecer, zero. Não, desculpa a expressão, não me enche. Deixa eu aqui quietinho. Mas a gente precisa ter esse momento com Deus. Deus está te fazendo um convite hoje. Vem para a minha sala. Porque quando eu estava lá, e aí olha o que o Espírito Santo está me fazendo lembrar agora. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a palavra diz que o véu do templo rasgou-se de acima a baixo. O que quer dizer isso? Que agora nós temos um acesso livre ao trono da graça. Lá em Hebreus diz assim: cheguemos com confiança aonde? Ao trono da graça. É nesse momento que ele se mostra a nós. Porque ele não tem reservas. Sabe o que me faz lembrar? Isaías. E aí tem um cântico antigo também. Suas vestes reais enche o templo, adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a eles cantando: Santo, Santo é o poder. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele Deus sentado no trono, ele falou: ai Senhor, ai de mim que sou homem pecador e já vou perecer. Ele pôde entender, ele pôde compreender diante do que, diante de quem ele estava. E naquele momento ele se prostra, ele se entrega, ele se derrama. É nesse momento que não tem reservas, é nesse momento que você esquece dos problemas, é nesse momento que você esquece do problema dos filhos, do problema do cônjuge, dos seus próprios problemas. É nesse momento que você esquece das contas e você só desfruta da presença de Deus. E aí a pergunta que eu te faço é: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus sem estar na igreja? Segundo lugar, Deus quer se fazer conhecido de nós. Quando a gente canta Preciso de Ti, tem uma parte que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Serei achado de vós e vos darei o fim que desejais.
Deus, ele está prontinho para ser achado. É como se ele brincasse de esconde-esconde conosco, mas ele não se escondesse, dizendo: ei filho, eu estou aqui. Na verdade, eu não quero que você me procure no sentido de eu estar longe, eu quero estar perto de você. Eu quero viver com você. Eu quero desfrutar. Entenda, irmãos, Deus quer desfrutar da nossa presença, da presença dele. A gente acha que só nós queremos desfrutar, só nós nos beneficiamos disso, mas Deus também quer desfrutar da nossa presença, da presença dele. Deus quer se fazer conhecido de nós, porque o texto está dizendo assim: e aos quais ele dará a conhecer, ele se revelará a sua aliança. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Se nós somos filhos, ele é o pai, e se ele é o pai, nós somos os seus filhos. E como um filho que se relaciona com seu pai, tem que ter a reciprocidade de um para com o outro. Então, se nós queremos que Deus dê algo para nós, o que nós temos dado para Deus? Qual é a atenção? Qual é o tempo? Qual é a motivação? Qual é a energia que nós despendemos na nossa relação com Deus? Oramos e falamos com Deus, mas quanto Ele tem falado conosco? Nós oramos e falamos com Deus, mas quanto que Ele tem falado conosco? E muitas vezes Ele tem falado, mas nós não damos ouvidos. Porque Deus agora está falando. Deus fala toda quarta, Deus fala todo domingo, Deus fala toda vez que se abre a Bíblia, Ele está falando. Mas nós temos ouvido, ou nós somos como aquele filho rebelde que entra por um ouvido e sai pelo... Lembra o que eu preguei quarta-feira? Racabitas. Jeremias oferece vinho para eles. E eles disseram assim: nós não beberemos, porque fulano, que era filho de Rabate, nossos pais, nos ordenaram que nós não beberíamos. E nós não vamos beber. Aí o diabo chega para nós: ei, está aqui, ó. E a gente não tem a hombridade, a coragem e a firmeza espiritual de dizer: não beberei, porque o meu Pai Celestial disse que eu não beberesse. Quanto que Deus tem falado conosco? Ele também quer falar dele para nós. Não sei se você consegue entender isso aí. Eu fico imaginando Jesus, irmãos. Porque uma vez André chegou para Jesus e disse assim: revela-nos o Pai. E ele disse assim: quem vê a mim vê o Pai. Eu sou a expressão clara dele. E aí eu quero que você entenda. Jesus chega diante de Jerusalém e chora. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu recolher-te como a galinha recolhe os seus pintainhos? Quantas vezes eu quis te proteger? Quantas vezes eu quis me relacionar com vocês? Isso pode ser trazido para nós. Deus talvez ele olhe assim e veja as situações da nossa vida que ele está dizendo assim: Ronaldo, quantas vezes eu quis te proteger dessas situações? Quantas vezes eu quis me mostrar para você? Porque ele também quer falar dele para nós. Ele quer se fazer conhecido, ele quer... Porque quando diz o texto lá, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, deixa eu te direcionar, e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Então, ele também quer falar dele para nós.
Isso é revelação, irmãos. Isso é se mostrar, isso é se fazer conhecer, isso é você olhar um texto bíblico e falar, peraí, eu nunca vi dessa forma. É Deus falando com você, é Deus se revelando, é Deus te mostrando algo. É por isso que tem muito crente, irmãos, que está na superfície, mas não se aprofunda. Aí a gente canta, eu navegarei o oceano do Espírito. Imagina um oceano, irmão. Mas a gente quer só ficar no raso. E aí, tem uma coisa que o pastor falou esses dias, ele falou assim, você quer a profundidade de Deus? Você aprende no trono para que você manifeste na profundidade. No trono você recebe. E aí você mergulha na profundidade de Deus quando você vai. Que é quando aquela passagem de Ezequiel 47. Então perceba, ele também quer falar dele para nós, se fazer nítido por nós o conhecermos. Sabe o que quer dizer isso? Eu sei que eu não vou perecer, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Mas não é porque você é uma frase feita de crente, é porque você conhece quem ele é. Vocês estão entendendo? Deus fala com você, Deus se revela. Deus fala, filho, faz assim, faz assado, vai lá, e tal, e tal. Aí pode vir um mundo, irmão, dizendo o contrário, você fala, estou tranquilo, estou de boa. Ele já falou comigo. Jesus se revelou, já se mostrou, já sei o que ele quer, o que ele vai fazer, porque ele quer falar dele para nós. É por isso que a intimidade do Senhor é para os que o temem, para aqueles que querem gastar tempo com ele, para aqueles que o respeitam e obedecem a ele. É para qualquer um. É por isso, irmãos, vamos ser bem honestos, vamos falar rasgado agora. Bem honesto. Tem crente que a vida dele parece de tudo, menos de um crente. Já viu crente assim? O comportamento, a atitude, o se portar, o jeito de falar. Tem crente que é encrenqueiro demais. Essa pessoa não conheceu Deus pela profundidade. Terceiro e último ponto é quando ele mostra o que quer de nós. Porque o texto está dizendo assim, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. É nesse momento que ele mostra o que ele quer de nós. Porque nós queremos algo dele, amém ou não amém? E não está errado. Mas ele também quer algo de nós. E isso a igreja do século XXI não está preparada. Porque a igreja do século XXI foi ensinada a só receber e não se doar. E não se entregar, e não depender. Como um pai que quer gerar em nós a sua identidade. O que um pai faz? Tem coisas, irmãos, que são marcadas profundamente até hoje no meu caráter, no meu jeito de ser, por conta dos ensinamentos que meu pai me ensinou quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Respeito, maneira de se portar, maneira de se comportar com as pessoas, entendimento do que é a sociedade, entendimento até mesmo de questões políticas, é muito em função da marca que meu pai gerou em mim. Agora, essa mesma identidade, Deus quer gerar em nós, como um pai que ele é. Por isso que ele nos chama a sentar-se no trono com ele, no divã dele. Por isso a mensagem de hoje é no divã de Deus, ele dizendo, filho, senta aqui, deixa eu falar para você. Eu quero algo de você também. Eu vou dar o que você precisa, eu vou te abençoar, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar dos seus negócios, eu vou cuidar, mas espera aí, o que eu quero algo de você também. Temos uma aliança com ele. Nós esquecemos disso. Nós temos uma aliança com Jesus.
E essa aliança ela jamais é quebrada. A Bíblia diz assim, se nós o negarmos, ele nos negará, porque aí não tem jeito. Mas se nós formos infiéis, ele permanecerá fiel a nós, porque ele não pode negar a si mesmo, diz o texto. E ele vive em nós, ele tem uma aliança tão forte, tão profunda conosco, que ele vive em nós. É como se ele dissesse assim, a garantia que eu te dou, que eu vou te salvar, é colocar o meu espírito dentro de você. Como sinal de que quando eu voltar, eu vou te buscar. Para se manifestar através de nós. E aí é que está o problema. Deus não está habitando em nós só para a gente se sentir os crentes. Não. Glória! Mas o que você tem feito? O que você tem trabalhado? O que você tem se deixado se desgastar no reino de Deus para que Deus se manifeste através de você? Porque Ele quer algo de nós. E Ele quer se manifestar através de nós. Sabe aquela pessoa que precisa de um abraço? Sabe aquela pessoa que precisa de um ombro amigo? E que você ora a Deus e diz assim, Senhor, que o Senhor abençoe fulano, consola ciclano. Muitas vezes ele está dizendo, filho, só que aí você não tem intimidade. Porque se você tivesse intimidade, talvez ele te diria assim, ei, sai do conforto da tua casa, você que está frio, vai lá agora, abraça ela, abraça ele, beija ele, deixa eu me manifestar através de você. Porque a gente está vivendo um cristianismo assim, não sei o que, vamos orar. Vamos orar hoje a senha para dizer, não farei nada. Não, tem hora que não é orar, orar e agir. Tem hora que é ir lá. Tem hora que é abraçar. Tem hora que é beijar. Tem hora que é emprestar os ouvidos. Tem hora que é dizer, fulano, vem, olha, Deus mandou vir aqui, porque é o seguinte, talvez você não vai gostar do que eu vou te dizer, mas está errado isso, aquilo, aquilo outro, porque Deus talvez está precisando de alguém dizer para aquele outro alguém, através de alguém. E quem que Ele vai usar? É como se Deus estivesse numa espécie de desespero no mundo de hoje, na igreja de hoje, buscando alguém que Ele pudesse usar. E quando a gente se diz usar, é usar quando a gente faz as nossas reuniões, as nossas festas de igreja, onde tem muita comida, tem muita coisa. Deus está trabalhando. Não, irmãos, isso é parte de um todo. Mas Deus muitas vezes quer usar você para ir lá na casa de fulano e beltrano e abençoar ela. Hoje eu passei em frente, agora tem um outro lugar que é um velório, descendo a Tâmara. E eu pensei, se eu tivesse umas irmãs de oração, elas poderiam fazer um trabalho aqui, porque o pastor Jorge Linhares tem irmãs de oração que fazem trabalho em velórios. Então, quando a gente diz assim, vamos orar, é senha para dizer assim, não vou fazer nada. Irmãos, Ele quer se manifestar através de nós. Ele nos dá missões para que façamos para agradar. Aí, eu vou dizer o que a nossa irmã Ariadne fala. Quando a gente fala de missões, a primeira ideia que a pessoa tem é ir lá para a África. Mas muitas vezes a sua missão é bater na porta do seu vizinho, é atravessar a rua da sua casa, é fazer como eu fazia, sem eu conhecer a pessoa. Deus mandava eu descer todos os dias, quase todos os dias, né? Não todos os dias, mas quase todos os dias. Eu ia na casa do Edivaldo, morava na garagem da casa da minha tia. E aí, tudo bem? Tudo bem? Eu vim aqui só para dizer para você que Jesus te ama. É dizer para a pessoa só isso, talvez. O Espírito Santo vai fazer o resto. Aí esses dias você ficar numa luta, você vê como é que é. Eu sou pastor, eu fiquei numa luta lá.
Eu estou no portão, pego o negócio, sento no carro, Deus fala assim, vai lá, volta, fala com fulano, mas Deus, não, isso é coisa de mim. Não, não sei o quê. A gente não tem a mente de Cristo? E se fosse só de mim? Qual que seria o problema do que eu fosse falar que ia abençoar a vida dela? Isso é de mim, isso é de mim, isso é de mim. Não, e se fosse de mim? Eu estava ali abençoando a vida dela. Eu fiquei 1 minuto, irmão, no carro. Naquela briga, Deus, não. Mas ela nem conhece. Como é que eu vou falar isso para ela? Aí, como que ela vai receber? Que não sei o quê. E aí a gente fica. Aí eu fui no portão. Ô, fulano, ô, Beltrano, ô, você tá aí? Não. Aí eu falei, então não era de mim mesmo. E Deus falou, não, você tem que falar para ela, você tem que falar para ela, você tem que falar para ela. Cheguei na loja, a primeira coisa que eu fiz, Alessandra, põe no WhatsApp dela aí, eu quero fazer uma mensagem de vídeo para ela. Olha, Deus manda dizer assim, sabe? Tem hora que não é orar, irmãos. Tem hora que é agir. Jesus chamou 3 discípulos. Falou para ele, ficai aqui e vigiai comigo. Ele se retira. Ora, quando ele volta, o que eles estão fazendo? Isso que a gente está fazendo, irmão. A gente não consegue vigiar 1 hora com o nosso Senhor. A gente não se visita mais. Não é só na igreja, é se visitar. Fulano, está em casa? Então, prepara o café que eu estou indo ali. A gente não... a mesa do Senhor cura, mas às vezes a mesa é a mesa da sua casa, a mesa da casa do irmão. Porque Deus quer se manifestar. Irmãos, quantas vezes eu fui cheio do Espírito Santo em conversas com irmãos amados da igreja. Quantas vezes eu falo para vocês que tinha um irmão que eu amo de paixão a vida dele até hoje, o irmão Ademir, que eu pegava o trem com ele. Quantas pregações eu tirei de conversas com aquele homem. Fui cheio do Espírito Santo em conversas com ele. Quantas vezes, irmãos, nós nos reunimos, a igreja perdeu isso, eu ficava às vezes até 2, 3 horas da manhã, a gente orava, rapaz, que horário que é agora? Vamos orar, vamos embora. Aí começava a orar, um caía de um lado, outro caía do outro, até aquela boa namorada contou isso também. A gente também tinha essas coisas. Aí tudo nosso tem que ir embora. Aí amanhã eu estou cansado, amanhã tem que trabalhar, não sei o quê. Se ficar, descansa, vamos descansar. É o divã de Deus. Eu quero contar uma história para encerrar. Quanto tempo temos gastado com a sala do trono? Eu quero contar uma historinha para encerrar. Tinha um menino que ele chegou na porta do palácio do rei da cidade. E ele tentou entrar no palácio. E aí, quando ele foi entrar pela porta, os guardas colocaram a lança na frente dele e falaram, o que você quer aqui? Não, eu preciso falar com o rei. E os guardas falaram, não, você não pode entrar. Você tem alguma coisa marcada? Alguém te chamou? Não, mas eu preciso falar com ele, preciso falar com ele. Não, mas... E aquele desesperado, e os guardas falaram, você não vai entrar, e sai daqui que se você continuar insistindo, a gente vai te prender. Aí o menino sentou do lado lá, uma espécie de calçada, perto da porta, começou a chorar, colocou as mãos, os braços sobre os seus joelhos, baixou a cabeça, começou a chorar, e de repente chegou o homem. Aí o homem chegou para ele e falou, filho, o que você tem? Ele falou, deixa em paz, deixa eu aqui na minha, estou chorando, você não vai me resolver, não vai me ajudar em nada. Não sei, tudo bem, mas fala o que você precisa. Ele falou, não adianta, quem é você? Não interessa quem sou eu. O que está acontecendo? Fala para mim. Não sei o que, o moleque estava irritado, ele falou assim, então faz o seguinte, se você me comprar, eu paro de te importunar, tudo bem? Ele falou, tá bom. Não, aqui é o seguinte, eu estou com um problema, e a única pessoa que pode resolver o meu problema é o rei da cidade. Então você precisa falar com o rei? Eu preciso chegar até ele, só que eles não deixam eu entrar. Aí o homem chegou para ele e falou assim, me dá sua mão. Você não falou que se eu contasse?
Não, só me dá sua mão. Levanta. Aí o homem pegou ele pelas mãos e foi à direção da porta do palácio. Ele falou, mas rapaz, você vai me ferrar. O camarada já falou que se eu importunar, você tem que me prender. Eu falei, menino, fica tranquilo. E aí a porta se abriu, os guardas nada fizeram, eles passaram pela primeira porta. Aí na segunda porta tinha mais guarda. E ele falou, agora esses aí não vai ter jeito não. E foi, passou pela segunda porta. Aí chegou a terceira porta, que era a porta que dava para a sala do trono. Tinha guardas, mas os guardas também nada fizeram, a porta se abriu. Eles entraram diante de uma sala enorme, com um grande, belo trono no meio da sala. E aquele homem chegou e falou assim, tá aí, menino, pode falar com meu pai, para ele resolver os seus problemas. O menino da história, irmãos, sou eu e é você. O homem é Jesus, que nos leva à sala do trono. E o que Deus está te dizendo nessa noite? Filho, descansa um pouco. Descansa dos seus problemas, para de correr. Senta aqui, vamos conversar. Eu quero falar com você. Eu quero me revelar para você. Jesus está aqui nessa noite, dizendo para você, dá a mão. Vem, dá a mão para mim. Deixa eu te levar lá. Oh, glória. Se você está aberto a isso, irmão, fica de pé no teu lugar.